Podemos nos assentar. Reverendo Diácono Hélio, Reverendíssimo Padre César, querida irmã Silvia, ministros, leitores, cantores, músicos, queridos coroinhas e acólitos, meus irmãos, minhas irmãs. Olhando para o Evangelho de hoje, nós vemos assim claramente que ele tem dois níveis. Eu sempre comparo, quando acontece isso, com uma fatia de bolo, aquele bolo gostoso que a mãe da gente corta e aparecem duas camadas. É o mesmo bolo, mas duas camadas com recheio no meio. Então é o mesmo bolo, mas cada um tem o seu momento. Então hoje nós vimos a repetição do finalzinho do trecho do Evangelho falando da visita dos pastores, e em seguida, tendo completado os 8 dias do nascimento, Maria e José levam o menino para a sua circuncisão. Então vocês vejam que são dois momentos paralelos, cada um com seu sentido. O primeiro é Deus se revelando aos pastores através dos anjos, e os anjos tomando uma atitude de vir ver o menino que nascera em Belém. Então Deus se manifesta e os pastores correspondem. A segunda metade é o contrário. É Abraão que se oferece a Deus, a seu convite, oferecendo seu filho e ele próprio e sua casa pela circuncisão para entrarem na lei. Então são eles que se manifestam primeiramente em resposta em relação a Deus. Então Deus fala, o homem responde, sejam em momentos diferentes, em situações distintas, mas partindo de mim, ou partindo do alto, existe esse diálogo, essa relação, e essa ponte de ligação se dá através, eu podia usar um monte de adjetivos ou sinônimos, mas o mais interessante, o mais simples e mais direto é o da obediência. Abraão obedeceu à lei que Deus lhe dera, e os anjos vindo falar para os pastores não é que obedeceram, mas corresponderam e foram ver o menino e louvavam a Deus por tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. Então vocês vejam como existe harmonia quando as partes se integram, como existe paz quando ambos lados da mesma situação respondem, cada um com a sua capacidade ou responsabilidade, com aquilo que lhe é pertinente, aquilo que lhe cabe. Deus dando ordem, os anjos convidando e os homens respondendo. E nasce dessa relação harmoniosa exatamente aquilo que eu dizia, a paz de se cumprir a sua parte. Tanto que até alguns anos atrás, eu me lembro bem, no ano de quando Paulo VI, por exemplo, era Papa, que esse dia 1º de janeiro, que a gente está celebrando a vigília, era considerado o dia da paz. Depois é que acrescentaram como o dia de Maria, mãe de Deus, e exatamente ela, sendo uma autoridade, uma mulher que estava acima daqueles quesitos, ela se colocou fiel. Por isso que ela podia dizer: minha alma engrandece o Senhor,
e eu exulto de alegria, porque ela não entrava em confronto, ela obedecia. Circuncisão, apresentação no templo, o Brit Milá, com 12 anos, levando o menino para o seu juramento diante da lei. Todos os anos o levava para festejar a Páscoa. Em tudo ela se colocava feliz na obediência, mesmo que fosse talvez difícil dela conseguir realizar, seja por questão financeira, seja por questão de trabalho, seja pela distância, porque ela não vivia em Jerusalém. Isso é um trato que a gente tem, quando começa a falar bobagem, eles apitam. Então, essa dificuldade que era vencida na maior tranquilidade, e depois a gente vê até ela cumprindo todos os seus compromissos, suas responsabilidades, sozinha, quando não tinha mais José. Você vai vendo ela e José, ela e José, ela e José, e de repente o compromisso de ir ao casamento de Caná. Por que compromisso? Ela recebeu um convite. A gente, quando é convidado, a gente sabe que somos importantes para aqueles que nos convidam, e ela foi sozinha com seu filho, não tinha mais José. Não se fala isso explicitamente, mas se compreende. Então Maria é esse exemplo de, mesmo sendo mãe de Deus Filho, mãe do Filho de Deus feito homem, ela jamais se arvorou ou se jactou da sua importância, do seu papel, do seu cargo, mas ela sempre foi fiat voluntas tua, e é isso que ela passou para o filho, como maior herança que uma mãe pode dar para um filho, que é colocá-lo de maneira integrada e integral na sua missão, no seu papel, e ele a cumpriu, encontrando ele próprio felicidade no que fazia. E tudo começou lá no 8º dia, quando ele foi admitido na antiga aliança, na aliança celebrada com Abraão, depois ratificada na lei de Moisés, para que ele pudesse mergulhar e depois sair daquele evento com autoridade para poder dar um passo a mais. Nós vemos isso na sua crucifixão, quando sai a última gota de sangue. Eu sempre cito isso para vocês, muito simbólico. Ali naquela última gota de sangue termina a antiga aliança, e ele começa jorrando do seu lado aberto a água que ele tinha recebido no seu batismo, e que depois ia nos colocar como ordem, como convite, contando com a nossa obediência. É como se ele tivesse dito: eu obedeci à antiga lei, e como eu obedeci, eu quero agora que vocês obedeçam a nova lei, o novo mandamento, a nova aliança. E tudo isso tendo Maria como pano de fundo, porque ali naquela hora em que ele ou deixava sair a água de seu lado, ou tendo ido ao batismo de João, ou mandando que os apóstolos, que os discípulos fossem e batizassem todas as pessoas, nesses momentos em que ele está de maneira muito coerente e harmônica dando a sua ordem, quem está de pano de fundo é Maria. Maria, que foi aquela que ensinou-o a ser obediente.
Maria que trouxe Jesus na água de seu ventre, na bolsa d'água, na qual ela pôde fazer com que ele, passando pelas águas do Jordão, nos levasse para a água do batismo. Eu fico muito encantado com essa filigrana que existe nesses pequenos detalhes da palavra de Deus, que trazem para nós uma mensagem. Mas eu queria terminar indo um pouquinho além, devido talvez pela realidade que nós estamos passando, talvez nem todos, mas eu estou, uma realidade muito difícil, onde até a saúde está envolvida, e consequentemente o estado de ânimo, o otimismo, e por que não dizer a própria fé. O que me encantou de maneira toda especial no Evangelho de hoje, depois de 68 anos de vida, quase 40 de padre, hoje, nessa situação, ficou muito claro e muito forte isso que Lucas coloca, que conforme os fatos iam se desenrolando, Maria observava, contemplava e meditava no íntimo de seu coração. Maria nunca foi pega desprevenida. A própria anunciação, o próprio anjo, quando visita Maria em Nazaré, é porque ela estava em sintonia com Deus, orando. E a gente sabe que ela está em clima de oração, com essa disponibilidade, depois de questionar, de entender ou não entender, mas aceitar. E essa oração ela tinha constante por esse diálogo com Deus, que a gente vê concretamente na frase, ou na oração, ou no poema, ou no cântico que ela entoa na casa de Isabel, que é a canção de Ana. Ela está sempre preparada, ela não deixa nada sem uma resposta, sem uma sugestão. E a gente vê isso Lucas descrevendo. Maria meditava em seu coração. Então talvez é nessa meditação que ela encontrava força para ser obediente, que ela encontrava alegria para superar os desafios. Era ali que ela encontrava a resposta para o seu questionamento. Era ali que ela via sentido em tudo o que acontecia, porque ela degustava, digeria, introjetava no íntimo de si a vontade de Deus. E quanto mais ela ficava mergulhada na realidade da vontade de Deus, mais ela ficava íntima e mais forte ficava, a ponto de aguentar a própria crucifixão, a própria cena da cruz, e ainda tem forças para se abrir e adotar um filho que significava toda a humanidade. Eu uma vez ouvi e concordei e gosto muito, e já repeti muitas vezes com quem vem nas minhas missas aqui das almas, sempre me ouve falar: se você perde o marido, você é viúva. Se você perde o pai com a mãe, você fica órfão. Mas quando você perde um filho, você não é nada, não tem nem o que traduzir, como nominar, como rotular. E vocês vejam ali no alto da cruz, quando ela está, entre aspas, entregando sua maternidade, quando ela está perdendo o seu filho, quando ela está entregando aquele que era tudo que ela tinha,
Pois exatamente naquele momento, o seu próprio filho lhe dá toda uma humanidade como filiação. Então você veja que ela estava preparada para receber, na perda do filho, toda a humanidade, que a partir de então passou a ser sua. Mesmo que a rejeitem, mesmo que façam dela pomo de discórdia, mesmo que seja muitas vezes humilhada, chutada, ela continua mãe, mãe de todos, sem exceção. Porque ela tinha esse escopo, essa base da meditação. Se nós talvez meditássemos mais nos acontecimentos que nos rodeiam, quem sabe nós criaríamos mais essa intimidade para enfrentar e conseguiríamos entender mais profundamente o que Deus está querendo de nós. Mas nós reagimos muito rápido e acabamos por não entender e até não gostar. Conta-se que Van Gogh é um pintor francês que viveu no final do século XIX, quer dizer, na França. Ele tinha uma fama já em vida com as suas pinturas, mas são pinturas diferentes. Era a escola surrealista da qual ele fazia parte, mas ele era rico em cores, ele gostava muito das cores, mas o seu desenho era complicado. E um dia um amigo muito íntimo disse: Van Gogh, eu adoro sua pintura, ela me cativa, mas você pinta, eu vou dizer, muito depressa, você faz uns rabiscos que não tem limite, não tem contorno, não tem definição, você pinta muito depressa. E o Van Gogh respondeu: talvez quem esteja com muita pressa é você em observar a minha obra. E conta-se que esse moço, esse seu amigo, passou a admirá-lo profundamente, que parou para olhar com vagar a pintura, entre aspas, tão apressada do Van Gogh. E é mesmo, você vê, são uns rabiscos, você sabe o que é, mas você não vê definições em detalhes. Mas quando você supera esse primeiro momento de rejeição ou de susto, você começa a delinear, você começa a vislumbrar, você começa a perceber detalhes riquíssimos naquela pintura, entre aspas, apressada. Eu tenho comigo que o que acontece conosco mais ou menos é isso: a pressa com a qual a gente rejeita, e depois com que grandeza nós aceitamos e até vibramos e agradecemos a Deus quando nós conseguimos perseverar sem fugir para passar a entender o que Deus nos está permitindo passar. Eu não queria ser chato, nem melancólico e nem, como é que eu posso dizer assim, fazendo você sofrer, mas eu tenho aqui na minha frente uns 2 ou 3 exemplos que talvez vocês nem conheçam, ou sim, mas quando um dia, na beira de uma piscina, numa casa de passeio, numa casa de recreação, na casa da família, um casal recém-casado estava ali curtindo a comida, a bebida com os seus, em torno da piscina. A sua criança, um menininho de 1 ano e pouco, loiro, de olhos azuis, um anjinho branquinho, morre afogado. Você pode imaginar aquele casal jovem, bonito, o que sentir? Parece que eu estou vendo a cena
daquele pai levando aquele corpo, aquele corpinho, uma criança linda, Bruno, que eu, depois que eu conheci pelo retrato, eu o elegi como o meu anjinho particular. E no entanto, aquele desespero do momento é meditado, ruminado e aceito no coração como Maria, de quem eles dois se tornam não só fãs, mas propagadores. Entraram para o curso de casais, para o encontro de casais, tiveram mais 2 filhos lindos, e aquilo que podia ser o fim se tornou o começo de um grande exemplo de quem meditou no fundo do seu coração, a tal ponto que hoje a gente fala, eles vibram de alegria, porque o menino é meu anjinho. Se tivesse vivo, talvez eu nem conhecesse, e no entanto eu tenho uma intimidade com ele, que eu conto para vocês até um detalhe. Ele me acorda de manhã cedo, eu digo: meu anjinho, eu preciso acordar amanhã tal hora. Dá uma vontade de fazer xixi na hora que aí é ele. Eu olho para o relógio, já vejo aqueles 2 olhinhos azuis dizendo: está na hora. Mas primeiro eles tiveram que ruminar. Tem outro casal que vocês conhecem, o Paulo e a Cida, perderam um menino lindo de 20 anos, num acidente, numa bobagem, numa tragédia. Eu fico imaginando a notícia chegando em casa, e o pai e a mãe eram para ser desesperados, porque quem perde um filho não é mais nada, e eles são tudo membros da igreja, coordenadores do círculo bíblico, e ainda arrancam daquela ponta de tristeza, um sorriso que não é de ponta a ponta, arrancam esse exemplo de dizer como Maria, Fiat. E eu poderia citar tantos outros, de gente que está aqui, porque meditou, não saiu correndo como tantos fazem, ou como eu tenho vontade de fazer, e fiz 2, 3 vezes, já falei para vocês, fugi, fui me esconder do outro lado, mas voltei com tanta vergonha, porque era como se eu tivesse aceitado o fracasso e capitulado diante do desafio. Eu costumo brincar assim, eu fui para longe, mas quando eu cheguei e abri a mala, eu estava lá dentro da mala, falei: então não adiantou nada, vou voltar. Fechei a mala e voltei, e continuo sendo o mala, mas no meio de vocês. E fico imaginando com esses meus piripaques e com essas minhas falhas, se eu tivesse lá longe, será que eu teria o carinho, o amor, a atenção que eu tenho aqui com vocês? Então é hora de eu, mesmo que aparentemente tarde, eu estou começando a meditar. Queria mais, mas daí Maria falou para mim: você querendo meditar mais fora daqui, não seria mais uma fuga? Eu virei e disse: não, eu vou ficar. E Maria me deu a casa dela, gente. Eu estava olhando agora na agenda que eu estou passando a limpo para o ano que vem. Agora, dia 21 de maio, 21 de janeiro, dia de Santa Inês, vai fazer 5 anos que eu estou aqui. 5 anos, sendo que a vontade era de ter fugido. Eu tentei, mas ela falou: não, fica mais um pouquinho. Falou sem falar nada, mas eu é que estou agora meditando. Então aqui no Evangelho de hoje está toda essa lição, que não é minha, eu não sou nada, mas Maria guardava e meditava sobre tudo isso no seu coração.
Por isso ela foi ficando conhecedora, entendedora e preparada, resistente. Tem uma palavra nova que se fala muito hoje, resiliente, quer dizer, capaz de resistir tudo, até a morte de seu filho. E porque ela não fugiu, ela participou, não é só da ressurreição, ela participou do Pentecostes, onde aquele mesmo Espírito Santo que a havia engravidado 30 anos antes, volta agora para plenificá-la no seu papel, não só de mãe, mas agora de intercessora. É isso que eu queria meditar com vocês, que não é novidade nenhuma, não é nenhum discurso bombástico, nem nada, mas eu queria meditar com vocês isso. Repare como vocês já venceram tanta coisa. Teve momentos na sua vida que você olha para trás e diz: eu não vou aguentar, agora não dá mais, é o fim do poço, é o fim. E de repente vocês estão aqui, como está Isabel e o marido Nicanor, como está o Paulo, como está a Cida, e como estão vários de vocês perseverando. Então eu queria falar para os jovens, que tem vários jovens aqui, não se desesperem, não saia correndo, não pegue a primeira carona. Você pode estar desiludido porque realmente é um fracasso que nós mais velhos estamos dando para vocês, de termos estragado esse mundo que é tão lindo e que é para vocês serem felizes, e no entanto a gente conseguiu estragar tudo. Vocês têm força, ainda mais vocês que têm mais força que nós, só falta um pouquinho mais de fé. E quando eu vejo que vocês estão aqui, eu digo: que maravilha, eles têm mais fé do que a gente pensa, eles têm mais fé do que a gente acha, eles têm mais fé do que eu, porque cada um deve ter a sua história. Ah, mas tão pouco tempo. Pois é, o pouco tempo que é o problema, que nos desprepara. O segredo está em meditar para passar o tempo e ir conhecendo os meandros da verdade. E no entanto eles, com pouco tempo, estão aqui, se sujeitam a fila, a agendamento, a não tem mais vaga, e nem essa catástrofe conseguiram tirar esses que estão aqui. Se vocês meditassem, vocês iam ver mais maravilhas, como nós mais velhos estamos agora nos fiando nessas maravilhas da fé, para continuar a viver esse resto que nos resta, tendo a certeza que tudo isso é só o começo, é só o começo, porque para nós que permanecermos firmes, quem são esses de branco? Esses são os que passaram pela grande tribulação e perseveraram. Se nós conseguirmos perseverar pela fé, o Senhor nos dá a força de ganharmos como prêmio a coroa, que Paulo dizia: agora eu estou preparado para receber a coroa de glória. Mas ele disse: eu guardei a fé, eu perseverei na fé. E é isso que nós precisamos fazer, nós mais jovens, nós mais velhos, nós do clero. Nós precisávamos beber de Maria, esse exemplo tão sutil, que nem é o tema principal da pregação, nem do Evangelho, mas se você escafuncha, você encontra sempre, como sempre, Maria, aquela que ninguém via, mas sabia, e que arrancou elogios até de quem nunca conheceu. Bendito esses seios que amamentaram, feliz esse ventre que gerou.
não sei quem é, mas esta mulher. E ele disse: eu vou contar o segredo para você. Ela é tudo isso porque ela foi obediente e obedeceu a palavra. Se nós fizermos também, seremos maiores do que ela, como falou Jesus, no reino dos céus. Ninguém é maior do que ele, João. E ele disse: tudo porque ele também obedeceu. E Maria é maior porque, além de tudo, além de ser mãe, de ser tudo isso, rainha, de ser intercessora, ela é maior do que tudo, porque, queiram ou não queiram, ela está de corpo e alma no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,